Olá! Várzea Grande, a segunda maior cidade de Mato Grosso, enfrenta seríssimos problemas nas áreas de saúde, infraestrutura, emprego e educação. Na habitação, a precariedade das moradias aumenta a vulnerabilidade dos moradores, que só piora com o crescimento populacional. A infraestrutura urbana também enfrenta grandes desafios. Mais de 50% das vias da cidade não são pavimentadas, com uma situação mais crítica nas áreas periféricas. A taxa de desemprego ultrapassou a média nacional, que é de 8,3%, e a informalidade também é alta, com cerca de 40% dos trabalhadores atuando em atividades sem registro. Tudo isso, claro, gera instabilidade financeira para muitas famílias, especialmente entre jovens e pessoas de baixa renda. Hoje nós vamos receber a candidata à Prefeitura de Várzea Grande pelo Partido dos Trabalhadores, uma militante política ativa nas redes sociais, a professora Leliane Borges. Olá, professora Leliane, é um prazer recebê-la aqui em nosso programa. Esta semana um especial com os candidatos à Prefeitura de Várzea Grande, que vão ter a oportunidade de apresentar sua proposta aos nossos telespectadores. Então seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar com vocês, ter a oportunidade de dialogar e expor a proposta da candidata a professora Leliane Borges. Candidata, eu fiz o meu dever de casa e vi que a senhora é professora em Várzea Grande já faz tempo. Então eu gostaria que contasse para o nosso público quem é a Leliane Borges, qual sua história e por que se decidiu pela política e pela candidatura à Prefeitura de Várzea Grande. Pois eu sou professora, eu vivo um sonho. Eu sonhei quando bem menina que eu queria ser professora. Porque eu vim de um estado, do meu Nordeste, da minha região, onde era muito difícil ter acesso à escola. Então, decidi por lecionar. Então, fui professora leiga no Nordeste. Depois, terminei o meu magistério. Aí, fui atuar já desde lá do Nordeste. Aí, depois, vim fazer a faculdade. E como eu achava muito interessante, era o jeito que os alunos falavam da questão da matemática. E eu disse, não, eu quero ser professora de uma nova matemática, professora de boa temática, que os alunos possam entender e ter esse fascínio que eu tenho pela disciplina de matemática, porque tudo é matemática, a gente já nasce matemático. E daí, dialogando e fazendo a militância pelos movimentos sociais, por direito à inclusão, à alimentação escolar, a direito à inclusão, ao direito de ter vaga para a escola, e fui me engajando nessas lutas e cada vez mais eu era chamada de petista. Então era petistazinha, petista, petista, você é petista. Eu sempre falava assim, eu não sou petista, eu não sou filiada a partido nenhum. Aí decidi ler o projeto de governo do PT. Cara, eu descobri que eu era petista antes do PT existir. E aprendi com o meu vovô Amar, que era o vovô do coração no Quilombo do Livramento, que era do lado do meu quilombo do Timbó, que a gente poderia ter os direitos sociais, que a força no Brasil estava com o povo, mas o povo não se dava conta que ele estava com a força, com o poder. Então a gente saía lá no campo para tentar dialogar com as pessoas a necessidade de se engajar, de trabalhar em grupo, de aquilombar-se, porque se nós nos aquilombamos, nós somos fortes. Daí vim para Mato Grosso, já quando cheguei aqui, minha primeira ação foi procurar o sindicato dos profissionais da educação. Procurei o sindicato, de priori não encontrei, aí perguntava na escola, eles falavam, eles passam na escola. Aí eu ficava esperando eles passar. E aí fui buscar a instituição, fui em Cuiabá, aí eles explicaram para mim que eu tinha que me filiar em Várzea Grande. Aí eu digo, eu vou esperar. Passaram na minha escola, preenchi ficha para estar afiliada, aí não efetivou minha filiação. Fui procurando e por quê? Um quilombola, ele sempre procura viver em quilombo, até conseguir me filiar ao Cintep e começar nas atividades de rua, e depois eu pedi
porque para me engajar no sindicato, como para estar na gestão, porque eu achava muito injusto que os profissionais, eu, trabalhadora da rede estadual, eu tinha um salário já diferente do salário da rede municipal. E eu achava que são os mesmos profissionais. Por quê? Em uma rede ele vale mais e na outra ele vale menos a sua força de trabalho. Então vamos para lutar. Aí quando eu chegava nas atividades junto da rede municipal, sempre tinha alguns colegas que perguntavam: Leiliane, você trabalha no município? Eu digo: não, só na rede estadual. O que você está fazendo aqui? Eu digo: não, mas a luta de um é a luta de todos. Aí eu pedi para vir para a direção, ingressei na direção, fui aprovada na primeira eleição, fui para a diretoria do sindicato e estou até hoje. Hoje eu sou vice-presidente da nossa subsede aqui de Várzea Grande, já estive presidente da subsede de Várzea Grande, hoje eu estou vice-presidente do Sintep de todo o estado e na luta, junto com a nossa confederação nacional, nós fazemos a luta nacional, que é a CNTE, e estamos ingressando por direito coletivo, sempre. Quando que eu começo a lutar pelo direito coletivo? Todos os dias, a hora que eu acordo, eu já começo a luta por direito coletivo. Professora, historicamente, o Partido dos Trabalhadores tem enfrentado desafios significativos na política de Mato Grosso, onde os partidos mais conservadores, eles predominam. Em Várzea Grande, claro, o cenário não é diferente. Considerando a representatividade do PT em eleições anteriores e esse cenário polarizado do Estado, como a senhora pretende fortalecer a base do partido e conquistar eleitores de uma cidade marcada por disputas entre forças conservadoras e progressistas? Então, nós, aqui em Várzea Grande, nós enfrentamos esse desafio, porque o que nós vemos fazendo enfrentamento? Por direitos e direito das pessoas. A nossa luta do PT em Várzea Grande é devolver a cidade para quem mora nela. E eu tenho uma polarização de forças políticas, mas essas forças políticas, ela hoje já não representa a política da atualidade, a política de inclusão. Então eu sei que é possível, se eu conseguir levar o nome do PT em todos os lugares em Várzea Grande, que nós seremos eleitos. Por quê? O PT sempre foi bem votado aqui em Várzea Grande quando a eleição é federal. Então nós temos representatividade. O PT sempre foi aprovado pelos eleitores de Várzea Grande, apesar dessa polarização. Quando chega na eleição municipal, que é uma eleição mais próxima, a gente não tem uma grande expressividade. E nós precisamos construir. O nome da professora Liliane é para esse fortalecimento. Só que nós não estamos hoje candidatos do PT como os vereadores, nós não estamos num estado de dizer, nós viemos aqui só para colocar o nome, nós viemos para disputa, nós viemos para ir para cima e com a capacidade de ser eleito. Nós vamos chegar e vamos virar em Várzea Grande, porque o PT tem um jeito de governar. Qual é esse jeito de governar? Incluindo as pessoas. O PT não só trabalha de forma unilateral, ele trabalha bilateral, contemplando a todas as pessoas. As pessoas de classe mais baixa, também as pessoas que têm mais avantajado financeiramente. Porque eu não posso dizer que eu vou estar liderando aqui em Várzea Grande, eu vou estar, enquanto prefeita, dizer que vou estar focado só em uma parte da sociedade. Não, eu vou estar dando a mão para todos os varzeagrandenses, dando a mão, dando a voz e dando escuta a todos. É possível a gente mudar. Eu respeito muito os candidatos que aqui passaram, governaram Várzea Grande, uma gestão daquela época, uma gestão de exclusão, uma gestão que era ditadora, que não escutava, sem escuta. Então, hoje, é uma nova política.
Nós estamos caminhando para alcançar a democracia de fato, que é governo do povo para o povo. Então, nós vamos fazer essa diferença e eu sei que Várzea Grande vai entender. Candidata, a taxa de desemprego em Várzea Grande passou de 10% em 2023, superando a média nacional, que é de 8,3%. Então, quais políticas públicas a senhora propõe para reduzir essa disparidade e criar oportunidades de emprego, especialmente nas áreas mais afetadas pela informalidade, que já atinge 40% dos trabalhadores? Primeiro, enquanto conselheira do Conselho do Estado de Mato Grosso, Conselho do Trabalho, a gente trabalha implementando essa política de emprego e trabalho. O Várzea Grande, por que eu preciso fortalecer o comércio em Várzea Grande? Porque o comércio é um dos maiores empregadores, mas o comércio não tem um apoio da gestão municipal. Então eu preciso, primeiro, incentivar o consumo em Várzea Grande dos moradores, melhorando a logística da mobilidade, porque se as pessoas não conseguem chegar, o comércio de Várzea Grande ele é construído como uma cidade que foi crescendo ao longo do tempo sem um planejamento. Então a gente precisa incentivar essa pessoa a consumir de que forma? Criar ou o cartão ou o bracelete que garanta, se ela descer, consumir em Várzea Grande, se vier do bairro, consumir, ela tem o direito de recarregar a sua passagem de volta, para que incentive ela ao consumo. Porque a hora que eu consumo um produto em Várzea Grande, os impostos ficam em Várzea Grande e a gente vai ter melhor condição de arrecadar para a saúde, educação, para a segurança. Outro ponto, nós temos que recuperar o título que Várzea Grande perdeu, que era de cidade industrial. Se eu tenho mais indústria, eu vou ter mais emprego. Que para chamar as indústrias para vir para Várzea Grande, para aumentar e reduzir a taxa de desemprego em Várzea Grande, eu preciso resolver um probleminha que é sério, que é a questão da água, da distribuição de água. Com o crescimento populacional, Várzea Grande enfrenta um déficit de aproximadamente 2.500 vagas na educação básica, de acordo com dados de 2020 da SEDUC de Mato Grosso. Sendo professora, eu acredito que a educação seja uma das suas prioridades. Então, diante disso, quais são os seus planos para ampliar a oferta de vagas nas escolas públicas e melhorar a infraestrutura das instituições que já operam muito além da sua capacidade, garantindo que todos os alunos tenham acesso à educação de qualidade? Primeiro, uma das maiores preocupações dos meus outros colegas que estão pela eleição ou reeleição é a forma de governar, é acabar com o fechamento de escola, e cessar. Mas cada escola fechada, ela só fecha com conivência do prefeito. Uma professora, Leiliane Borges, eleita, não tem fechamento de escola. Primeiro, a educação infantil, o atendimento em creche. Nós temos quase 5% das crianças que não têm esse atendimento. E eu vou para 2025 já abrir mais vagas. Nós temos as creches que não foram acabadas. Creche que tem mais de 8 anos, 10 anos, 12 anos, que começou a ação. Como se diz, é falta de vontade política para terminar. O PAC 3 trouxe recurso, teve um secretário da Educação chamado Jonas, que captou esse recurso, trouxe para Várzea Grande, mas parece que colocaram esse recurso para dormir e não colocaram ele para agir e terminar as creches. Nós temos aqui próximo do São Benedito uma creche que tem mais de 10 anos que começaram a fazer. Será que essa obra é tão difícil ou é falta de vontade política? Recurso, enquanto entidade sindical, a gente prova por A mais B, número por número, que o recurso tem, mas falta interesse para realizar. Então, já em 2025, eu sei que eu tenho que trabalhar em cima do PPA do prefeito que aí está, mas em 2025 nós já vamos ampliar o número de vagas, dialogar com a população, buscar apoio das entidades religiosas que têm espaço onde eles fazem
a escola dominical, que tem espaços que são bem cuidados, para a gente fazer uma parceria junto com a prefeitura, para poder atender de imediato. Não dá para esperar 3, 4 anos para resolver esse problema. A criança está fora da sala de aula, é agora. E vamos resolver. Resolver com a condição que temos. Enquanto isso, terminar as creches e não fechar mais escolas. Eles alegam, houve aquela determinados bolsões, mudou, diminuiu o número de natalidade aqui em Várzea Grande, então a gente precisa escola de tempo integral, porque eu tenho outro ponto, se a escola não for de tempo integral, para cuidar dessas crianças, elas vão ficar à mercê dos seus agressores, porque hoje nós sabemos quem mais viola a criança são próprios membros familiares. A gente precisa também capacitar essas pessoas, que essas crianças elas são pequenas, mas elas são iguais em direitos. Ainda sobre educação, a senhora tem se manifestado veementemente contra a implantação das escolas cívico-militares em Várzea Grande, um projeto que vem crescendo no Brasil, com mais de 200 escolas implementadas até 2022, segundo o MEC. Dados do Ministério da Educação mostram que o IDEB dessas escolas, em algumas cidades, tem índices melhores que a média nacional. No entanto, a senhora afirma que esse modelo não é o adequado. Então, eu pergunto, quais são os pontos específicos que fazem a senhora se opor a esse projeto, né? E qual o modelo alternativo que você propõe para melhorar a educação em Várzea Grande, garantindo, claro, a inclusão e a qualidade de ensino? Primeiro, eu não sou contra a escola militar para filhos de militares. Tipo, uma cidade como Rio de Janeiro, que ser militar é muito risco para as pessoas, que tenha um lugar que ele tenha segurança, que seu filho está bem cuidado e que tenha todo aquele aparato de segurança pública para essas crianças, no caso como Rio de Janeiro. Agora, para nós, civis, a questão da escola militar, ela não contempla as necessidades das pessoas. Por quê? Nós somos diversos. Olha para a minha pessoa, olha para meu perfil. Eu faço sempre, eu uso turbante, referente à minha mãe África. Aqui mesmo, em Várzea Grande, houve uma funcionária que decidiu trançar os cabelos, que o trançar os cabelos é uma manifestação, é um momento de conversa, é toda uma questão histórica, cultural, mas ela foi proibida porque ela trançou seus cabelos. Isso veio à tona, mas quantas coisas acontecem que não deixam divulgar. Então, a gente precisa de uma escola que inclua. Você já perguntou quantas pessoas com deficiência estão na escola cívico-militar? Quantas pessoas que têm déficit intelectual, com deficiência intelectual, que estão na escola militar? E você já pensou que a escola militar não foi que alfabetizou esses alunos? Às vezes tem escola militar e ela já pega o aluno pronto, ela seleciona os nossos melhores alunos em habilidades e que não têm essas limitações e levam para suas escolas e dizem que o IDEB melhor é o delas. Não foi elas que alfabetizaram, foi os professores das escolas que não são cívico-militar. Portanto, dizer que a escola militar, entre 10 escolas que tiraram o melhor IDEB, 7 são militares, é falaciosa, é discurso para enganar bobo. Não é, gente. Esses alunos foram alfabetizados pelas outras escolas. E dizer que a escola militar ela é melhor, ela é mais segura, também é falaciosa. Por quê? Eu consigo fazer os alunos desenvolver as atividades numa escola que não é militar, desenvolver todas as suas habilidades. Agora, a falsa segurança, que dizem, olha, é segurança ou é repressão? Na escola militar, você pode passar na entrada, tem uma viatura na calçada. Na saída, tem uma viatura na calçada. Durante o período, essa viatura se desloca por poucos minutos. E tem
14, na nova legislação, tem praticamente 14 pessoas a mais para dar todo o apoio a essas crianças, que nas outras não tem. O recurso é maior, o salário do diretor e das funções deles é maior que o nosso, não tem valorização. Como que essa escola privilegiada tem o melhor IDEB, tem melhores condições que as outras? O próprio processo é de exclusão. Por que não dão todas as condições para as demais escolas? Por que o recurso para demais escolas é minguado e a outra tem toda a benevolência, todo o compreensivo? O aluno, quando ele resolve se manifestar, porque ele não concorda com determinado processo, dinâmica que está acontecendo na escola, que ele coloca a sua opinião, ele é cesseado de fala, porque automaticamente eles desligam esse aluno do quadro da escola, porque não se enquadrou, não tem perfil. Os alunos que são LGBT, que começam a ter trejeitos ali, começando a se identificar, também são expulsos dessa escola. Então, não é uma escola que acolhe, e sim é uma escola que exclui. Por isso, não apoio essas medidas, mas defendo a escola militar para filhos de militares em situação como o Rio de Janeiro, que andar de farda, você sabe que as profissões hoje que nos traz mais insegurança é a profissão de a polícia militar, a nossa força pública. E essas pessoas nós temos que proteger. Eu não sou contra os militares. Eu acho necessário, porque quem traz um pouco de segurança para nós nas ruas são os militares. Mas nas ruas, porque quando chegam a deter alguém, foi porque a gente perdeu na educação. Agora eu preciso de apoio, de escola com qualidade, sim, mas com condições. Eu não posso dizer que um professor que recebe R$ 2.400 para manter sua família, para a dinâmica de ir e vir da escola, porque ele não tem nem o passe garantido, que esse professor está sendo valorizado, que é uma educação de qualidade. Quando eu falo que a minha gestão é forjada no desenvolvimento sustentável, econômico sustentável, é tudo. Tudo está interligado. O profissional da educação tem que ser valorizado para que eu tenha uma educação de qualidade, porque ele trabalha com criança, ele precisa buscar formação de qualidade e ser ofertada. E essa criança tem que ter um profissional feliz, não tendo que fazer bico em outro horário, porque não tem salário digno. Então, não perpassa pela gestão de Leiliane não tratar só do meio externo, é tratar das pessoas também. Cuidado profissional, portanto, em todas as esferas. Até a força militar será cuidada pelo governo de Leiliane. Só que a educação são professores e funcionários que têm um papel, não a polícia militar. Se estão querendo trabalhar, voltar, os da reserva, vamos. Várzea Grande, em 10 anos, 1/3 da população passou por violências graves. 1/3. Se nós temos 300 mil habitantes, 78, o que é 1/3? Um pouquinho mais de 100 mil pessoas sofreram violência nessa cidade. E por que essa força que poderia estar coibindo a violência quer vir para dentro da escola nos tratar, educador, com violência? Candidata, a pavimentação é um elemento fundamental para o desenvolvimento e qualidade de vida dos espaços urbanos, assim como a iluminação pública, que além de proporcionar a visibilidade noturna, também desempenha um papel vital em áreas como segurança e economia, reduzindo a criminalidade e também acidentes de trânsito. Segundo o Plano Diretor Municipal de 2015, apenas 56% das vias de Várzea Grande são pavimentadas. Como a sua gestão pretende abordar os problemas de infraestrutura urbana, especialmente em áreas periféricas, para garantir uma cidade mais acessível, com melhor qualidade de vida para todos os moradores? E, além disso, quais medidas de segurança pública a senhora pretende implementar
para reduzir a criminalidade, especialmente nas regiões mais vulneráveis da cidade? Primeiramente, a questão da malha asfáltica é uma questão de saúde pública. Nós estamos agora no mês de setembro, e agosto e setembro, que é um mês que não chove muito, você vê a questão de partículas de pó, de areia, de terra no ar. Até as árvores ficam avermelhadas porque os carros passam na rua, levantam pó. E isso traz um adoecimento para a população. Ela penaliza a fila lá no PS, nas UPAs, porque ainda aqui em Várzea Grande, de cada 1.000 pessoas que entram no PS para internação ou consulta, 22 são por questão de diarreia, porque essa pavimentação, esse pó que coloca a partícula no ar, traz adoecimento. E quando você se trata da questão respiratória, é difícil. Para nós que somos professores, são os meses mais difíceis de trabalhar, porque as crianças adoecem e a gente também. Então, a questão de utilizar mais atestado médico, adoecimento, principalmente você pode pegar os dados nas escolas que são próximas, em bairros não asfaltados, o adoecimento é maior desses profissionais, o adoecimento é maior dessas crianças. Então, é necessário a gente ampliar a malha asfáltica de Várzea Grande. É uma questão de saúde pública, mas nós temos que fazer uma malha asfáltica já garantindo a rede de esgoto, porque não foi pensado em rede de esgoto em Várzea Grande. Nós precisamos, porque se nós não tivermos rede de esgoto, nós temos mais adoecimento das pessoas, mais filas longas nos tratamentos de saúde. Então, a questão da malha asfáltica, da rede de esgoto, é de prioridade da gestão. Só que, se pudessem nos mostrar ali perto da Avenida da FEB, anexo para o Cristo Rei, eles estão rompendo a malha asfáltica para fazer a rede de esgoto. Por quê? Foram negligentes com a sociedade fazendo malha asfáltica sem garantir a rede de esgoto. Então, meu movimento para resolver é fazer o movimento do bairro para o centro. Figueirinha, Serra Dourada, lá a parte de trás que não tem malha asfáltica, quando fazer o asfalto, já garantir a rede de esgoto para a população. E vir trabalhando do bairro para o centro. Por quê? Tem bairro que tem malha asfáltica, mas não tem rede de esgoto. Mas tem que se fazer. Não dá para a gente continuar com fossa séptica contaminando o solo, que isso vai trazer um grande prejuízo para a contaminação do lençol freático e nós vamos ter água poluída. E também, nesse processo, a gente deixar de furar poço, porque a captação dessa água do lençol freático também pode trazer um problema para a cidade, como já tem cidades do país que está tendo rachadura nas casas, porque foi extraído muito do solo, líquido do solo, e trouxe prejuízo. Então, fazer poços não é a solução. É trabalhar com a malha asfáltica, a rede de esgoto, e eu tenho condições de fazer isso. Por quê? Eu tenho o governo federal que é comprometido, e eu vou dialogar com o governador do nosso estado para ele compreender que ele é governador de estado, não é de alguns municípios. Então, é do total. E eu acho que ele tem a capacidade para entender. Candidata, um problema crônico na cidade de Várzea Grande é o abastecimento de água. Entra governo, sai governo e a falta de água continua. Ninguém até hoje conseguiu de fato encontrar uma solução. Seja a situação, seja oposição, o problema de falta d'água é sempre plataforma de governo e até hoje assombra a população. A cidade de Várzea Grande depende majoritariamente do rio Cuiabá para o seu suprimento, mas enfrenta dificuldades para garantir a regularidade do fornecimento, principalmente durante períodos de estiagem. O Plano Municipal de Saneamento Básico, publicado em 2023, aponta que as perdas de água no sistema de distribuição chegam a alarmantes 46,3%, ou seja,
Quase metade da água tratada é desperdiçada antes de chegar às torneiras da população. Então eu pergunto, professora, no seu ponto de vista, qual seria a solução ideal para sanar a falta de água na cidade de Várzea Grande? Eu cheguei aqui no Mato Grosso, eu digo que eu fui acolhida pelo estado do Mato Grosso no ano de 1995, sou adotada pelo município de Várzea Grande e desde então eu observo eles falando que vão resolver o problema da água em Várzea Grande. Quando que eles falam isso? Eles falam no ano eleitoral. No ano eleitoral, eles resolvem todos os nossos problemas, inclusive da água. Ontem foi o dia do evento lá em casa. Nós estávamos 11 dias sem água. Você já pensou 11 dias sem água e quando o anterior a água chegou, não encheu as caixas d'água? Teve alguém que falou que o problema nosso é não ter reservatório suficiente. E não é verdade. Eu tenho reservatório para 5.500 litros, mas não enche a água, às vezes vem sem força, que não sobe 1 metro e não consegue encher as caixas. Tomar banho de chuveiro é luxo, mas não é problema de falta de água. Quando você fala que nós estamos à margem do rio Cuiabá, nós estamos na margem direita do rio Cuiabá, mais de 70 quilômetros de margem de rio, mas nós temos dificuldade com água. Várzea Grande foi contemplada por Deus por ter esse grande rio ao seu lado, à sua margem, e estar ao lado da margem direita do rio. Mas nós não tivemos gestores responsáveis. Parece que a questão de água em Várzea Grande é a crise necessária para usar como pauta de eleição, que vão resolver, vão fazer e não fazem. O grupo político que aí está em Várzea Grande, ele está há mais de 40 anos. Só reverteu um momento, mas praticamente ficou o mesmo grupo, falando a mesma coisa, resolveu o problema de água. Eu digo que está fácil as pessoas hoje decidirem pela professora Leiliane no dia 6 de outubro, porque eu sou homem de mudança, o outro é o mesmo do mesmo, os outros são o mesmo do mesmo. Vão fazer tudo o que já fizeram, que é não se importar se eu, professora Leiliane, moradora do bairro Marajoara, os moradores do São Benedito e os demais bairros, que eles não têm água. Eles moram em condomínio, eles não se importam se a gente tem água ou não. Eles vão continuar, porque o problema de Várzea Grande não é falta de água. Eu garanto para vocês, com mais de 70 quilômetros a mais do rio Cuiabá, não é falta de água. É falta de gestão responsável. O que temos que fazer de priori? Aumentar a captação da água do rio Cuiabá, o armazenamento nas ETAs, como a ETA do Cristo Rei, que é uma ETA nova, mas ela foi feita, quando eles entregaram as ETAs, estava aquém da necessidade da população. Então, ele tem que ampliar todas as ETAs e também construir ETAs para distribuir a água por declividade. Beleza, vai chegar água na torneira. E aí, como que fica a distribuição? Verificar essa questão dos canos em Várzea Grande para ver como é que estão. Nós temos encanações antigas, que hoje nós temos muito vazamento. Se não oferece a água para a população, às vezes a população tem que ir buscar em algum lugar. Não dá de se viver sem esse recurso básico para a sobrevivência. Então, eu preciso trabalhar com essa população, trabalhar projetos de adotar a nascente, recuperar as nascentes. Olha o nome da nossa cidade, Várzea Grande. Várzea Grande tem diversas nascentes que estão virando valão de esgoto porque não tem um cuidado. O adotante, projeto Adote uma Nascente, apadrinha uma nascente, porque quem adota a nascente é a comunidade onde ela está. Quem apadrinha são as pessoas, os parceiros, porque eu preciso reflorestar a mata ciliar, recuperando as nascentes. O que eu preciso mais? Eu preciso que Várzea Grande tem muitos bolsões vazios.
e nesses bolsões vazios que a gente plante árvore de pequeno porte, para poder irrigar o solo. Quando irrigar o solo, o que vai acontecer? O subsolo ela vai fazer a percolação, que é essa água descer e alimentar o lençol freático. E pela nascente vai jogar a água aos poucos e alimentar o rio Cuiabá. Porque se só tirarmos a água do rio Cuiabá, todas as cidades em torno, nós vamos exaurir o rio Cuiabá. Porque o rio Cuiabá ele está morrendo também aos poucos por negligência de todas as pessoas que gestam essas cidades e não se responsabilizam. Ele está assoreando, porque não fazem a malha asfáltica. Quando a chuva vem, leva o resíduo e enxurrada, vai para os bueiros, para os córregos, vai chegar no rio Cuiabá, está assoreando, matando o rio aos poucos na nossa frente. Quando eu cheguei aqui em 95, olha a dimensão que era o rio, a lâmina d'água como era. Agora, hoje eu tive a oportunidade de ir lá na beira, de ver como hoje, determinados pontos, já temos um índice alto de poluição e de assoreamento. Precisamos desse plantio. Eu preciso que os vereadores eleitos têm que ser vereadores responsáveis. Chega de vereador que bate continência para o prefeito e não questiona, não fiscaliza. População, quando vocês verem o vereador chegando e prometendo fazer obra, prometendo asfalto, prometendo isso não é papel do vereador. O vereador ele tem que fiscalizar o poder executivo se os recursos estão sendo destinados. E por isso que Várzea Grande tem problema de água. Todos os vereadores que por aqui passaram, eles são coniventes com essa situação de falta de água, eles não fizeram a fiscalização. Deixam o prefeito agir à lavante e aí não resolve. Precisamos ter uma seriedade. Buscar dentro da UFMT, IFMT, Univag, nós temos pessoas formadas, professores que têm mais conhecimento com a gente, porque na minha gestão, eu vou dar mão para a ciência, eu não vou sozinha, não vou gestar sozinha. Uma cidade é de todos nós. Eu tenho o papel de organizar os recursos e a forma, e ouvir a população que pode também orientar. Então, na gestão Leiliane, nós vamos tratar da água em curto, médio e longo prazo. Mas eu preciso de um projeto para fazer essa questão de forrar o solo, que é plantar, que eu preciso do vereador construir essa lei, porque muitos desses bolsões são terras particulares. Se eu vou utilizar eles para plantar, eu preciso devolver esse espaço para o dono na hora que ele precisar. E nós podemos também, com essa dinâmica, arrecadar o ICMS ecológico. E o ICMS ecológico vai gerar recurso para o próprio dono do terreno e também para as terras do município. Então, vai trazer recurso para a prefeitura que eu posso devolver isso para a população. Professora, eu vi uma entrevista da senhora onde afirma que a candidata do PL, a Flávia Moretti, representa tudo que mais abomina, especialmente em relação à inclusão racial e de gênero. Então, quais ações e posturas da sua adversária levam a senhora a ver esse contraste tão forte e como o seu projeto de governo para Várzea Grande responde de forma mais inclusiva e representativa? Primeiro, eu não conheço a Flávia Moretti enquanto pessoa, porque nunca vi a atuação dela na cidade de Várzea Grande, às vezes porque ela estava em outro espaço que eu não estava. Então, tenho, às vezes, dificuldade de debater com ela frente a frente, porque na minha militância eu luto por fortalecer políticas femininas. Estou muito feliz porque aqui em Várzea Grande nós temos paritário na disputa na majoritária. Nós temos 2 homens e 2 mulheres. E eu não queria chegar ao momento de ter que falar contra a colega, que é fortalecer nomes dentro da política, nomes femininos também, porque nós ainda estamos caminhando para ter 1/3
de gênero, e esse texto sempre é mulher. Nós estamos bem recente, lá na década de 30, quando conquistamos o direito de voto, agora estamos lutando para que sejamos votada, para que homens entendam que toda vez que uma mulher vem para gestar, ela vem com toda a força da mulher e o jeito de gestar, que nós somos administradoras natas, somos nós que administramos, às vezes, um salário que é curto, mas para chegar até o dia 30, o próximo salário. Maiores administradoras deste país são as mulheres, e as mulheres que estão no cotidiano, todas as mulheres. Então, mas a agremiação partidária que a colega estar nele, ela foi a agremiação partidária mais agressiva da nossa população preta, da nossa população periférica, da nossa população micros comerciantes, pequenos comerciantes, médios comerciantes, foi que retirou o direito dos trabalhadores, que hoje e trouxe uma reforma trabalhista que só trouxe prejuízo para a nossa população, foi que não investiu o que deveria investir na educação, não investiu na saúde, tirou o direito. Hoje os profissionais da saúde recebem salários irrisórios para a condição de vida, para o bem viver dessas pessoas. Essa agremiação partidária é que desqualificou, trouxe, menorizou os direitos das pessoas LGBTQI, APN+. Essa agremiação partidária foi que permitiu a retirada de 14% dos aposentados, o confisco dos aposentados. Essa agremiação partidária foi que falou do meu povo negro, que a gente valia peso de arroba. Nós levamos muitos anos para nos libertar, ainda estamos correndo para buscar liberdade, direito de ser atendido segundo a ordem de atendimentos nos PS. Muitas das vezes, nós, mães, mulheres negras, como parturiente, somos deixados para depois, porque ainda existe o mito de dizer que nós somos mais fortes. Foi essa agremiação partidária que ela apoia, que falou para uma repórter que ela não merecia ser violentada. Desculpa aí, gente, porque era feia. Não se violenta uma mulher. Foi essa agremiação partidária que falou que tinha uma filha, porque foi uma fraquejada. Nós levamos muitos anos para dizer que nós somos mulheres com igual direito a homens. Nós não somos fraquejados. Essa agremiação partidária feriu a meu corpo e minha alma. Então não tem como eu dizer... Desculpa. Não tem como eu dizer que eu posso dar a mão para essa minha colega. E é doído, é lamentável. Eu que sou conselheira do Conselho da Mulher, que conhecemos essa violência política contra as mulheres, eu queria poder dar a mão para ela e dizer, colega, estamos juntos. Mas não, eu sei que é o retrocesso. Nós vamos estar 4 anos pior do que estamos. Então, não dá. E eu tenho dificuldade, ela é uma mulher que precisaria estar nesse protagonismo, mas do lado errado, do lado de pessoas que acham que nós não somos capazes só por ser mulher. Pessoas que apoiam o uso da arma, e eu sei que o alvo sou eu, que o alvo é meu filho preto, que o alvo é meu aluno pobre da periferia, que não teve acesso à educação de qualidade, não teve acesso à saúde, não teve direito de estar com a mãe, porque ela tinha que sair cedo nas madrugadas, pegar ônibus lotados e ir para trabalhar, para trazer víveres.
e ele ficou sozinho e foi abraçado pelo tráfico. As pessoas nunca questionam o porquê aquele menino está no tráfico, como que ele chegou ali, eles só julgam que ele é traficante. Então não pode, gente, se não tem políticas sérias, não tem como eu defender. Então, eu sei que uma das piores coisas para mim nessa campanha é ter que dizer que não pode ser ela a prefeita de Várzea Grande. E não pode. Eu seria muito feliz se eu soubesse que ela ia fazer, mas não tem como, porque quem está no Poder Executivo Federal tem mais poder de atuação. Mas ontem eu fui numa carreata e ainda vi pessoas apontando arminha. Esse símbolo é muito forte, porque eu tinha tudo para dar ruim, porque era eu que não tinha acesso à educação, à saúde. Eu cheguei até aqui, mas não sou melhores de quem não chegou. Eu cheguei, mas muito machucada, muito ferida por essa sociedade de exclusão. Hoje eu sofro da solidão da mulher negra, porque eu não quis me enquadrar em perfil. Eu queria estudar, eu queria cuidar dos meus filhos, eu tenho 5 filhos no coração. Mas depois que eu tive eles, eu não podia ter um relacionamento, porque eu tinha medo de violentar minhas crianças. E eu era eu por eles, e eles por mim. Então não dá de eu acreditar, de eu defender nesse projeto. Pior que o prefeito seja, ele é 1000 vezes maior, melhor do que esse projeto que está advindo para nós. Eu considero que é o projeto pior para Várzea Grande. Gente, desculpa. Vamos encerrar, candidata. Aqui, eu cheguei muito machucada, mas não sou uma pessoa triste. Eu sou feliz e sou feliz também por estar aqui. Só peço desculpa, tá? Por ter chorado. Para a gente encerrar, como professora e militante, a senhora traz uma perspectiva única para a política de Várzea Grande. Como é que a senhora pretende usar sua experiência de vida e também sua experiência profissional para inspirar as próximas gerações e, claro, fomentar uma nova forma de fazer política mais inclusiva e próxima da população, né? E como a senhora pretende conquistar a confiança e o voto das pessoas que ainda estão indecisas? Primeiro, eu peço o voto dessas pessoas, mas eu também peço que elas reflitam, que voto não tem preço, ele tem consequência. E eu não quero que a pessoa vote na professora Liliane obrigado ou pressionado por alguém, porque a única coisa que nos iguala perante toda a sociedade, que tem o mesmo voto, o peso do juiz, o voto do juiz tem o mesmo peso que o voto do presidente de bairro. O voto do médico tem o mesmo peso que o voto lá do Gari. Então, o voto é o que nos iguala perante todo esse processo democrático. Então, ele é muito precioso, ele é totalmente nosso. Quando eu vou fazer uma aquisição, comprar um carro, a gente consegue, hoje, graças a Deus, com o governo federal, ele liberou crédito, até eu tenho carro, eu sou de uma época que na escola nenhum professor tinha carro, eu tenho o carro popular, mas eu pago o imposto todo ano eu pago enquanto eu tiver este carro, comprar outro, então ele é meu, mas eu pago por ter ele, que é para poder investir na educação, saúde e segurança. Então, mas o voto é só seu, é só você e a urna. Então, você tem a decisão e é capaz, porque desde que eu cheguei aqui, as pessoas só falam assim,
Todo ano de eleição é o mesmo do mesmo, já coloca o candidato que não tem a opção de mudança. Na gestão, professora Eliane, vai ser diferente, porque eu quero trabalhar com dois gabinetes, lado a lado. O gabinete da executiva, do antigo professora Liliane Borges, e o gabinete popular. Cada gabinete desse tendo uma secretária ou secretário executivo. Então, geralmente eu vou trabalhar com um homem e uma mulher, que eu sou pela paridade. Eu sou feminista, mas o feminismo de mulher e homem lado a lado construindo essa sociedade. Eu sei, se eu conseguir falar com a população, chegar em todos os espaços, nós vamos virar a chave, sim. Então, e isso, os outros candidatos, eles têm um pouquinho de receio, porque eu chego para a disputa qualificada pelos movimentos sociais, qualificada pelos conselhos, como conselheira de direitos humanos, eu vou trabalhar da questão humana e eu trago uma nova política de inteiro ambiente, não mais aquela política de meio ambiente. Eu quero cuidar das pessoas e quero cuidar dos parte externa das pessoas. E assim, meio ambiente com ambiente interno, eu tenho o todo ambiente. E essa forma de gestar é que eu vou trazer para o executivo de Várzea Grande. Mas eu vou ouvir, eu vou respeitar. Nós temos o nosso senador Jaime, temos temos o deputado do PT. Eu quero trabalhar com todo mundo. Eu não vou chegar de salto alto. Essas pessoas têm experiência que pode passar para a gente. E eu vou estar pedindo, eu estou aqui pedindo voto para você, toda a sociedade, vote na professora Liliane por uma nova Várzea Grande, por opção de mudança, sim. Muito obrigada, candidata, pela sua participação. Foi um prazer enorme recebê-la, conversar com a senhora e conhecer sua plataforma de governo. E boa sorte durante esse restinho de campanha. Eu digo que eu sou a única candidata que não vou perder, porque eu já ganhei muito de estar dialogando com os repórteres, que eu só via jornalista, eu só via do outro lado da telinha. Então, eu estou ganhando, já conheci o presidente Lula, a Greife Hoffmann, que eu só via também eles de longe. Então, estou tendo ganho do abraço da comunidade, revendo os meus alunos de outrora e os alunos de agora, falando, joia, professora, estou com a senhora. E eu sei que os pais que confiaram, as famílias que confiaram os filhos para que eu cuidasse durante 4, 5 horas, vão confiar a cidade de Várzea Grande, que eu vou cuidar durante 4 anos. Obrigada, até logo. Tudo de bom. Até logo, tchau, tchau. E a você que nos acompanhou, obrigada pela companhia. Continue ligado na programação aqui da TBO, a TV que você se vê.